Glória a Deus. Como diria o pastor Montefusco, quem está feliz, diga amém. Irmãos, tem uma boa notícia. O irmão Maurício, que já tinha saído semana passada, ele tinha feito 3 cirurgias, né? A questão do apêndice dele. Fui visitar ele hoje, levar um caldinho de mocotola para ele. Ele está bem, está se recuperando, está doido para vir para trabalhar. Deus agiu, irmão. Porque a cirurgia dele, eu pensei que tinha sido do umbigo para baixo. Ela foi daqui, da ponta do ventre para baixo. Ele já fez mais cesárea do que a mulher dele, né? E ele falou: pastor, posso voltar para trabalhar em 15 dias? Não, venha vir em 20. Né? Eu quero você inteiro, pronto para trabalhar. Por que eu quero falar isso, irmãos? Deus ouve a oração. Deus, Ele ouve a oração. Não tenha medo de entrar na presença de Deus para interceder, seja por quem e pela sua própria vida. O Senhor está atento à voz de todo aquele que o busca cheio de fé e cheio de coração. Então, dê uma salva de palmas para Jesus por isso, amém? Aleluia. Glória a Deus. Tem outras também, porque eu falei isso porque eu senti que a gente tem que exaltar o nome do Senhor mesmo, sabe? E a gente diz, a gente ora, mas será que acontece? Acontece. O mesmo Deus que andou sobre a terra, o mesmo Deus que falou com Noé, o mesmo Deus que andou com Abraão, o mesmo Deus que encheu Saul e Davi do Espírito Santo e falou através de seus profetas, o mesmo Deus que andou sobre esta terra com o nome de Jesus, reina para sempre e sempre e ouve nossas orações. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa noite. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor unja, Senhor Deus, os nossos ouvidos, unja a minha boca para que possa vir algo que seja da parte do Senhor. Não permita que eu fale nada que não seja da parte do Senhor. O Senhor Espírito Santo, o Senhor é o mestre da igreja, o Senhor é o nosso consolador, é o que nos leva a esse caminho, essa jornada, com o nosso Senhor Espírito Santo por nosso Pai. Pai, bem-aventurado aquele, Senhor Deus, que ouve as palavras contidas neste livro que o Senhor nos deu e que elas sejam vivas e poderosas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então pega a sua Bíblia em Mateus capítulo 16, versículo 13. Mateus capítulo 16, versículo 13. Amém? Vamos lá. Está escrito: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhe: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Perguntou-lhes eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Na sua Bíblia pode estar Bar-Jonas. Pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu darei as chaves dos reinos dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Poderosa essa palavra, né?
Ela aparece tanto em Marcos, também como em Lucas, e em João, no capítulo 6, lá pelo 66 ao 69, tem alguma coisinha parecida ali também, similar na conversa deles. Pode sentar. Ele perguntou assim, para os homens, quem é o Filho do Homem? Quem é o Messias? Quem é o Cristo? Veja bem, ele usou o termo que Ezequiel utilizava, que era filho do homem. Porque quando o anjo apareceu para Ezequiel, ele diz, filho do homem. O que tu vês? Então Deus chamava de filho do homem. Mas Jesus mesmo, ele se autoproclamava o filho do homem. De tanto que ele se identificava como homem. Jesus era perfeitamente, totalmente, plenamente homem. E perfeitamente, totalmente, plenamente Deus. Nossa, é fantástico, né? Vai muito além daquilo que pedimos, daquilo que nós pensamos acerca de Deus. E é essa a minha questão hoje. Ele falou um termo muito impessoal, filho do homem. As pessoas, quando me veem, este homem, o carpinteiro, o filho de José, quem eles dizem que são? Sabe as pessoas que não me conhecem e veem o filho do homem? Vocês entendem que esse termo quer dizer que é geral? Eu sou um dos homens. Quando as pessoas me veem, quem elas veem? Se alguém perguntar para você, e você for perguntar para alguém que não tem a sua fé em Cristo, se você for perguntar para o mundo, e as pessoas vão dizer, quem é este Jesus que nasceu de uma mulher, andou conosco, morreu ao terceiro dia e pela nossa fé ressuscitou? Quem é esse Jesus que você pergunta para as pessoas? Qual é o seu radar que você tem acerca de quem é Jesus? Num tempo que ser cristão, a gente está saindo da linha de que ser cristão era algo muito bom. Porque quando eu me converti, eu estava saindo da linha que ser cristão era alguém obtuso. Era alguém que não estudava, era alguém que só entendia sobre teorias de conspiração, né? E aí chegamos na fase em que ser crente é status, é style, é um currículo vitae para poder você conseguir um emprego. Não, isso é crente, isso não rouba, isso não mata, isso não estupra, isso não assiste Game of Thrones. Esse cara aqui é top. De fato, muitos empregos eram garantia. Eu consegui muitos empregos nas empresas que eu trabalhei, pelo fato do pessoal dizer, eu quero o pessoal lá da igreja, lá da Redenção, lá do Multifusco. O pessoal falava Multifusco. Eu quero mais crentes da sua igreja. Esse tempo está passando, irmãos. Esse é um tempo agora que ser crente é, você é crente? Da mesma maneira que pergunta para a gente, você só tem uma esposa? Um marido? Você ainda não se separou? Você tem 3 filhos? São as perguntas? E a pergunta que está vindo agora é, você acredita em Deus? Eu fiz faculdade de História, irmãos. Pela segunda vez estou fazendo. Ô campo fértil. Rapaz, para mim depende muito da raiz. Se a sua base é rocha, pode subir. Isso não quer dizer que eu tenha todas as respostas. Nem você precisa ter todas as respostas. Mas algumas respostas são muito importantes que nós tenhamos. Que defendam, como no início da minha conversão, havia muita pregação de Efésios sobre o escudo da fé, a espada do Espírito, parecia um cavaleiro do Zodíaco, né? Quem não sabe o que é isso, desculpa.
né? Eu sempre dou uma referência lá no fundo do passado e volto por aqui. Posso falar sobre o balão mágico, ajuda, né? Eles dizem João Batista. No texto ele diz, alguns dizem que é João Batista. Sabe o que é João Batista? Porque João Batista tinha acabado de morrer. Herodes, quando ouviu falar sobre Jesus, falou, ele é João Batista que voltou dos mortos. Aí a fofoca, não é? Para quem não conhece nada sobre Jesus, eu só sei o que eu ouvi falar e o que eu ouvi falar. E este é um tempo de fofocas. Esse é um tempo que a primeira informação que chega, a gente já vê como a verdade. Porque o Twitter, o Facebook, não é o Facebook que ninguém usa mais, né? O Facebook a gente só usa para fazer cadastro, né? O Instagram. São as informações que a gente tem, a gente não questiona, a gente não problematiza essas informações, a gente simplesmente aceita. O cara foi decapitado, ele voltou. Ele veio sem cabeça. É o cavaleiro sem cabeça. E há muita fofoca acerca do que é Jesus. E o problema da fofoca é que ela nunca é verdade. Ela já base pelo princípio que é uma mentira. Ninguém viu ele sair de lá, encaixar a cabeça no lugar e dizer agora. E vão dizer muitas coisas de quem é Jesus. Eu vi alguém dizer que Jesus tem palavras que não consigo sair da minha boca. Mas você já ouviu algumas coisas que atribuíram quem era Jesus. Quem é Jesus? Quem é esse filho do homem? Quem é esse? Quando ele fala filho do homem, ele está falando de alguém que eu não tenho relacionamento. Jesus estava perguntando, para aqueles que não têm relacionamento comigo, quem eles dizem que eu sou? E eles diziam, depois eles disseram, Elias. E de fato, nas escrituras já diziam sobre Elias. Falavam que eis vos envio Elias. Malaquias diz isso. Jesus ia voltar, de fato ele estava esperando 400 anos. 400 anos. E que o último ponto foi colocado em Malaquias. Que o último profeta falou. 400 anos em que Deus ficou assim, ó. Quantos Messias já não tinham aparecido? Quantos Messias já não tinham aparecido? Gamaliel, quando vai interceder pela igreja, lá mais lá na frente, diz, já apareceram tantos. E foram para o deserto, e quando ele morreu, acabou. Gamaliel fala que já veio muitos Messias. De fato, quando Jesus chegou, muita gente disse, é mais um. Quantas pessoas não falaram e deram datas da volta do Senhor Jesus? Olhando e fazendo números escondidos. O Código da Bíblia, é um livro muito famoso na época. Na década de 80, 90, tinha um livro chamado Código da Bíblia, na qual ele dizia quem ia morrer, quem ia nascer, o Nostradamus da nossa geração. Era o Código da Bíblia. De novo, pautado por coisas que a gente não mirabolantes. Jesus vai voltar, na época de Jesus já disseram, por isso que teve a carta para Tessalônica, eles estão dizendo aí que Jesus já veio, já pegou os preferidos dele e os que ficaram estão fritos. Ele diz, não, peraí, os mortos vão ressuscitar, todo mundo vai ouvir uma trombeta. E alguns dizem, Jesus não vai voltar mais. 400 anos, gente. Voo de galinha. Sabe o que é o voo de galinha? A galinha vai. Porque galinha tem pena, tem aerodinâmica, né? Tem um material, ela tem pena, ela tem asa, ela não tem mão. Ela tem
bico, ela nasce de ovo, ela tem todas as características para ser um Boeing. Né? Tem todas as características para dar rasante, ela tem até impulso. Mas ela vai... Aí de novo, chega, é só tu correr atrás de uma galinha, ela sai alguns centímetros do chão e se esborracha por lá. Geralmente em cima de outra galinha. Quem já criou galinha sabe o que eu estou falando. Quem já correu atrás de uma galinha sabe do que eu estou falando. Quem assistiu Rock Balboa sabe do que eu estou falando. Mas não voa. E tem uma hora que a galinha fala, esquece, não vou mais. Essa é a tradução dela. Não vou tentar mais. Né? E aí diga, não vem não, outro Jesus, outro Messias. E há quem diga hoje que fala, estou ouvindo essa história da volta do Senhor há quanto tempo? Desde que eu era criança. Alguém aqui ouviu aquela fita? Era uma fita cassete que falava da volta da era do anticristo, não sei o que, eu não me lembro o nome que tinha, mas eu ouvi essa fita, e olha que eu tenho só 20 anos de conversão, e eu ouvi, e era uma narrativa, era um negócio assim, era um audiobook, gente. Dramático, a minha esposa disse que eu ouvia isso, que a avó dela colocava para ela ouvir, ela saiu de lá morrendo de medo. Deixados para trás, alguém já assistiu? A versão antiga? Ok. E aí você diz, já passou-se um, já passou-se outro e não voltou. Pedro fala, ele diz, olha, falaram a mesma coisa de Noé. E uma hora ele voltou. Sabe uma coisa sobre, só quem conhece Jesus sabe, ele vai voltar. Porque ele é fiel e justo e ele vai voltar. Sabe a segunda coisa? Ele não nos deixou sozinhos. Ele nos deu o seu Espírito Santo. Tem uma terceira coisa que eles dizem. Quem eu sou? Para aqueles que não me conhecem, para aqueles que só ouviram falar de mim. Ele disse, é Jeremias, um dos profetas. Em nenhum canto da Bíblia fala que Jeremias voltaria. Aí é os pseudo-crentes, que vê teoria em onde vê cabelo em ovo. E sabe, as teorias são às vezes mais interessantes que a realidade. Porque a gente gosta de dificultar. Jesus diz, crê no Senhor Jesus, você e sua casa serão salvos. Crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador e você é salvo. Ele diz, não, mas não precisa fazer nada, nenhum sacrifício. Nada. O inferno coloca tanta dificuldade para o céu, que quando o Senhor diz, eu já fiz. A pessoa diz, não pode ser tão fácil assim. Tem que ter alguma dificuldade. Ou então o pior, o céu não está aberto para você, você é pecador demais, você é vascaíno não vai para o céu. Todo lugar é bom para vascaíno, menos o céu. Os flamenguistas, porque eu sempre falo mal dos flamenguistas, gente. Eu tenho que mudar um pouquinho a estrutura, né? Senão... Aleluia, alguém falou aleluia aí. Não, eu sou pecador demais, eu sou terrível demais. Você mal ouviu sobre a verdade. Ele diz, conhecereis a minha verdade e a minha verdade. Ele diz assim, conhecereis a verdade. E eu vou te libertar. Eu sou o Salvador. E aí ele se vira para os discípulos e pergunta, vocês, quem diz que eu sou? Ele está falando para alguém que já tinha intimidade. Ele não está falando mais do filho do homem, que as pessoas não conhecem. O filho de José, o carpinteiro. Ele está falando, vocês que andam comigo, quem eu sou? E ele usou um termo, que é o termo que Deus usava, que ele deu para Moisés. Eu sou. E esse termo, ele vai para uma abrangência muito grande, porque ele diz assim, eu sou o que te sara.
eu sou o que está presente. Ou como ele apareceu para Agar, eu sou o Deus que te vê. Talvez o seu encontro com Jesus foi o Senhor que te sara. E aí, por quê? Porque Ele te curou de uma doença e de uma condição de morte, e que todo mundo já tinha te dado, já estava dizendo assim: eu posso ficar com o teu celular? Essa cama vai ser minha agora, porque você não volta mais do hospital. Podemos preparar o velório? E a última sentença quem dá não é o diabo, não é o médico, não é a medicina. A medicina ela é ótima, ela é maravilhosa. Deus usa os médicos. Deus abençoa esses fervorosos homens e mulheres. Mas a última palavra é daquele que reina sempre e sempre. Nós vimos isso. Nós estamos vendo isso constantemente. Nesses 20 anos eu vi isso direto. Passei por isso. Quem dá a última palavra? E aí, não, você pode ter tido um encontro com Cristo, porque é através da sabedoria. Foi uma palavra que Ele te deu, que quebrou todo o teu conceito sobre a eternidade. Uma vez um rapaz bateu aqui na igreja, um amigo meu, de longa data, muitos anos, mas a gente andou por caminhos diferentes. Eu segui o Evangelho, e ele seguiu o Espiritismo, e daí saiu também do Espiritismo e se envolveu com outras coisas. E não tinha contato com ele há muitos anos. Grande amigo meu, eu de minha parte considero um grande amigo ele. Ele bateu aqui na porta da igreja, com o olho fundo, de quem não dormia vários dias, e ele falou assim: cara, eu percebi uma coisa. Me tornei professor de faculdade, professor universitário, me tornei cético, ateu, eles consideravam ateu, envolvido com, bem para o lado progressista da faculdade. E aí ele percebeu que uma coisa, caiu uma ficha, foi um estalo, o rema veio na cabeça dele. Sabe o que aconteceu com ele? Ele percebeu: se eu morrer hoje, acabou. Não pode ser só isso. Ele falou para mim assim, com o olho vidrado de quem não dormia. Já viu alguém que não dorme alguns dias? Ele falou assim, parece que ele está na base do café. E foi impressionante que ele diz assim: cara, se eu não pode ter, para um cara que é cético, para o cara que é ateu, para o cara que... E ele chega e diz: mas gente, 1 mais 1 é 2 ainda. Eu falei para ele: é claro, não era o que você queria? Que não tivesse nada depois? Não, mas não pode ter nada depois, não pode, tem que ter alguma coisa. Eu digo: mas você está virando crente? Que aí é a minha área. Aí fui mostrar nas escrituras o que havia depois, mediante Cristo Jesus. Entregou a vida dele para o Senhor. Entregou a vida para ele, para o Senhor. Sabe por que isso aconteceu? Porque ele se tornou pai. E ele percebeu que o tempo dele era uma ampulheta que estava só com um pouquinho de areia. A paternidade é um dom de Deus para a gente conhecer o Pai. O casamento é para conhecer Cristo, mas a paternidade é para conhecer o Pai. Alguns dizem assim: mas homem não sabe nada, homem não gerou, homem não sentiu chutando, ele não tem essa relação que a mulher tem. Papo furado. Deus é pai de Jesus. Deus fez Maria ficar grávida. Há uma relação muito poderosa. Deus deu isso para a gente. Deus deu a maternidade para a mulher, para ela ter essa parte conectada da terra. Mas Deus deu a paternidade para o homem, para ter a parte conectada do céu. Porque a gente fica com medo de morrer, e não é por outra coisa não, é porque a gente quer proteger. A gente precisa estar o máximo de tempo possível na terra, porque essa criança precisa de mim. Se isso não é uma prova de que Deus é pai, eu não sei mais. Ele perguntou:
para vocês quem eu sou. Quem eu sou? Aí eles disseram, Pedro fala assim, tu és o Cristo. Pronto, ele diz assim, tu és a revelação. Tu és a revelação. Tu és o profetizado no Éden. Tu és o esperado das nações. Tu és a promessa de Deus. Mas ele fala assim, o Filho de Deus. Essa parte do Filho de Deus, em João 6, 66, 69 ali, que ele diz também, fala, para onde irei se só tu tens palavras de eterno, porque tu és o Cristo. Jesus, ele fala assim, ó, você só tem essa revelação, ele diz assim, ó, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Deixa eu falar um negócio para você. Saber sobre Cristo, todos eles estavam esperando o Cristo. Todo judeu estava esperando o Salvador. Todo judeu estava esperando o ungido de Deus, o servo. Todo. O Machia, o Cristo. Todo. Mas a revelação, o segredo, é que ele era nada mais, nada menos do que o Filho de Deus. Esse é o segredo. Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quando você pega a carta de João, no primeiro capítulo de João, ele começa, e ele vai até no capítulo 4 ali com a mulher samaritana, ele vai dizendo o seguinte: todo aquele que creu e recebeu o Filho, recebeu o poder para ser a imagem e semelhança deste Filho, portanto, Filho de Deus. É isso que quer dizer esses 4 capítulos. O segredo não era que Deus ia vir como o Salvador, como o provedor. Oh, meu Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, me protege dos amalequitas, dos filisteus. Protetor, minha bandeira. Jeová Nitsekenu. Ó Senhor, nos protege desta praga. Deus que sara. Ó Senhor, Deus nos manda chuva. Deus que provém. E até para o seu holocausto. Sabe, Deus não quer que você tenha uma relação com Ele só para Ele vir para Ele ser o seu Messias. Para curar as suas moléstias. Para prover o seu alimento. Para te proteger. Ou até só para te salvar da morte eterna. Sabe, não diminua quem Cristo é. Ele é o Filho de Deus. E ele diz assim, bem-aventurado quem tem essa revelação, porque essa é uma revelação que não pode ser compreendida com os olhos, somente com o Theos, com a logia do Theos, a teologia. Ou só com a experiência de receber grandes maravilhas. Não, Deus quer mais. Sabe, Moisés, digo eu não Senhor, Moisés talvez tenha entendido esse princípio. Porque olha o que Moisés viu, gente. Moisés viu o Nilo ficar vermelho, ele viu uma sarça, ele viu o bastão dele virar em cobra, ele viu tanta coisa, ele viu o mar vermelho abrir, ele viu fechar, ele viu a água que estava amarga ali começar a ficar doce, ele viu galinha, que na verdade são codornas, mas o bicho era do tamanho de galinha caindo, de tão gorda para poder ser assada. Ele viu maná cair do céu, ele viu coluna de fogo. Quando ele diz, mostra-me tua glória, ele não estava querendo a manifestação da bondade de Deus, do poder de Deus. Vocês acham que ele queria ver mais algum milagre? Eu acho que ele disse, tem alguma coisa a mais. Mostra-me tua glória, disse, eu vou te mostrar a minha bondade. Na fenda da rocha. E eu acho que Deus, agora de novo eu acho, ok, irmãos? Porque se eu tivesse todas as respostas, talvez eu já estivesse no céu.
né? Mas pensa comigo, enlouquece um pouco comigo. Deus te cura. Deus te protege. Deus te dá provisão. Deus te dá sabedoria. Deus te convence no Espírito. Deus te dá uma revelação de quem Ele é. Ok. Aí você vem para a igreja. Jesus é o Senhor. Ok. Jesus é o que me sara. Ok. Mas Ele quer se revelar para nós de uma maneira que você vai se tornar semelhante a Ele. Por quê? Porque no versículo seguinte Ele vai começar a falar assim, ó. Quando você ligar na terra, será ligado no céu. Quando você desligar na terra, será desligado no céu. Ele diz, eu vou te dar um interruptor. E a gente assimila isso somente à oração. De novo, Deus me cura, Deus me sara, Deus me protege, Deus me provê. Está dentro do pacote? Tá. Mas olha só. Esse versículo foi tão pouco compreendido que as pessoas achavam assim, eu não vou te dar a tua salvação. Você está no seu leito de morte, eu não vou te dar a tua salvação. Ok? Ah não, porque eu tenho a chave de Pedro. Eu tenho a autoridade de dar bênção ou maldição. Eu te amaldiçoo. Repreendo, tá, irmão? Não estou falando para ninguém. Não tenho isso. Sabe o que ele está dizendo? Se você for como eu, filho de Deus, você vai andar nos mesmos passos que eu. Jesus nunca fez, Jesus só fez uma oração em favor dele, que está escrito na Bíblia, irmãos. Qual é? Pai, se possível, passe de mim. E mesmo assim ele diz, esquece, apaga, deleta, seja feita a tua vontade. E se você estiver conectado com Ele, entender que Ele é o Filho de Deus e que Ele morreu para que você se tornasse Filho de Deus, Jesus se tornou Filho do homem para que você se tornasse filho e filha de Deus. Esse é o fato. O unigênito se tornou primogênito, primeiro de muitos irmãos. Isso é fabuloso, porque quando você decidir viver profundamente, isso fala de, não é daqueles que dizem o filho do homem, ele diz de você que é íntimo, de você que está comigo, de você que entendeu, porque ele falou, Pedro, você foi agraciado porque você recebeu essa revelação do Pai, e já que você recebeu essa revelação do Pai, você é diferenciado, porque você não pode achar isso em qualquer lugar, esse tesouro. Então agora você pode ligar na terra, e vai ser ligado no céu, e pode desligar na terra, e será desligado no céu, porque você é filho de Deus. É claro, Pedro ainda ia passar pelo processo. E como profeta, Jesus já estava autorizando essas coisas. Porque era necessário que o versículo em Marcos, em Mateus termina assim. O versículo de Lucas, ele termina falando assim, fiquem quietos, não fala nada sobre isso por enquanto, faz segredo, porque é necessário que o Filho do Homem, ele padeça, e ele seja entregue aos gentios, e seja ressuscitado ao terceiro dia. É necessário passar pela morte de Jesus e ressurreição de Jesus para que esta verdade aconteça. Mas Deus escolheu já um para dar isso, Pedro. Os irmãos compreenderam? Deus ama te abençoar, irmãos. Deus ama se revelar para você como eu sou. Deus ama abrir as mãos dele para nos abençoar porque nós somos filhos. Mas tem uma hora que ele diz, eu quero que você tenha revelação de quem eu sou, para que você possa andar nessa terra como você tem que ser, filho de Deus. Fique de pé.
Aí eu volto a pergunta para você. Quem o mundo diz que você é? Ok? Quem o mundo diz quem você é? E a gente está sempre tão preocupado com o que as pessoas estão achando sobre quem nós somos. Mas eu quero dizer para você que só tem uma pessoa que a opinião dele é a mais importante de todas. Quem Deus diz que você é. Se você tem ouvido outra pessoa, repreende, afasta, porque ela não cogita das coisas de Deus. Quem Deus diz quem você é? Você é a menina dos olhos dele. Você é preço, comprado e alto preço. Você é a noiva comprada por alto preço. Você é o seu reino precioso. Você é rei e sacerdote. Você é filho dele. Você é filha dele. Essa é a verdade. Essa é a pura verdade. Não se preocupe do que os pseudo-intelectuais dizem, ou que a fofoca diz. Não, tu não tem como ter controle sobre isso. Jesus também não tinha. Mas Deus diz, quando olha o sangue vertido sobre cada um de nós, Ele diz, é bom, é muito bom. É muito bom. Nós somos família de Deus, irmãos. Nós somos família. Pastor, o senhor não sabe o que está acontecendo comigo. Eu sei quem sabe. E ele diz, meu filho amado, minha filha amada, em que me dá prazer. Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor, eu peço que o Senhor sopre sobre o teu povo. Sopre sobre eles, Senhor Deus. E arranca todo o cansaço, todo o peso que tem sido colocado sobre eles. Arranca, Senhor Deus, toda a mentira, todo o engano, toda a escuridão que tem se levantado contra eles. Sabe, Senhor, há um peso, há uma ansiedade coletiva que tem sido colocado sobre os homens e os filhos dos homens, que tem colocado até mesmo com os seus filhos e as suas filhas. Essa é uma escuridão que foi profetizado que viria sobre o mundo, mas o Senhor disse que o Senhor estaria conosco até o fim. E o Senhor nos faria chamas. Eu peço ao Senhor, ilumine o coração dos meus irmãos. Derrame sobre eles óleo novo e o fogo da tua presença. De quem eles são. Não do que eles fazem, mas de quem eles são em primeira instância. Que é aí o que eles vão fazer, será fruto do relacionamento contigo. Eu peço que o Senhor se revele pessoalmente para cada um. E se manifeste pessoalmente para cada um. Como filho de Deus. Como filho de Deus. Para que o seu coração se converta dos seus maus caminhos. E se volte para o seu único e suficiente Senhor e Salvador. Para que seus pecados sejam perdoados, toda ofensa seja colocada no devido lugar que tem que ficar, que é no Calvário. E eles possam andar sobre essa terra, Senhor Deus, radiantes como filhos da luz, sem culpa, sem acusação, tendo o seu espírito por mestre, serem chamados de filhos do vento,
filhos da luz, filhos da consolação, filhos do Espírito Santo, filhos de um Pai todo-poderoso e amoroso, que há de voltar. Abençoa cada família, Senhor. Abençoa cada homem, cada mulher, cada criança. E fique firme, olhando para Jesus, olhando para o consumador da nossa fé, do nosso irmão, do primogênito. Toda escuridão, que toda mentira, que todas as trevas sejam repreendidas e afastadas pela luz, pela verdade e pela graça do Senhor, que foi derramada sobre todos nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você crê nisso, irmão? Eu creio nisso. Eu creio no nosso Cristo. Eu creio que Ele está voltando. Eu creio que Ele vai nos levar. Eu creio que não vai ficar uma unha. Mas eu creio que a gente não pode ir sozinho. Essa que é a coisa louca. A gente não pode ir sozinho. Porque a verdade está escrita no seu coração. E você é o perfume dele. Amém? Deus te abençoe. Deus te leve em paz. Que a graça do Senhor esteja sobre você e sobre a sua casa. Que o Senhor lhe dê shalom. E que o Espírito do Senhor lhe dê todos os caminhos da sua vida. Através de Jesus, em nome de Jesus. Amém.